Bom dia, turma! Hoje nós vamos dar início à unidade 5 do livro de vocês, que tem como título Climate Matters. Hoje nós vamos falar um pouco sobre esses assuntos climáticos, certo? E aí eu trago para vocês o tema dessa unidade que diz assim: Care for the earth and it will care for you. Então diz assim que você cuidando da nossa terra, do seu planeta, você também está cuidando de você, certo? Então aí que eu trago para vocês a importância dos cuidados com o nosso meio ambiente, seja naquela pequena coisa que você faça, como por exemplo jogar um papel no meio ambiente, jogar um papelzinho de bala, jogar alguma coisa no meio ambiente, como também os cuidados com relação ao desmatamento, à extinção das espécies. Então, todo cuidado que a gente tem é pouco, porque isso vai nos prejudicar no momento presente, como nós vimos aí muitas alterações climáticas, como também aos nossos descendentes que estão por vir. E aí, na questão para reflexão, nessa questão 1 aqui, ó, vocês irão, no caderno de vocês irão listar algumas coisas que as pessoas podem fazer para ter cuidado com o meio ambiente, com a nossa terra. Então, lista lá alguns tópicos que vocês acham que as pessoas devem ter consciência em não prejudicar e não maltratar o meio ambiente, certo? E aí depois, na segunda questão, vocês irão listar coisas que a nossa humanidade, ou seja, a sociedade faz para agredir o meio ambiente. Ou seja, o que é que elas fazem que vai acabando com a natureza, que vai acabando com o leito dos rios, certo? Que vai desmatando, que vai retirando espécies que já estão em extinção no nosso planeta, certo? Então aí, nessa questão 1 e 2, vocês fazem essas listagens no caderno de vocês e em nossa aula nós iremos discutir a respeito disso, certo? E aí eu trago o texto para vocês de O Diary of a Storm Chaser. Vamos falar um pouco sobre esse cara aqui. E lá o texto ele está dividido em 4 parágrafos, certo? Esses 4 parágrafos, sabemos que o texto ele tem uma cronológica de ideias, certo? Nós temos o início, o meio e o fim de um texto, certo? Vocês que já produzem textos aí, que já fazem redações, nós temos que ter essa ideia cronológica do que vai estar no início, no meio e no fim do texto. E de acordo com esse texto, ele está embaralhado essas partes. Vocês irão organizar essas partes. E aí, no reading, que vai falar sobre Stormwatch, vocês irão fazer a questão 1, ou seja, ler esse livro, ou esse texto que vai falar sobre o Diary of a Storm Chaser, e sublinhar a opção correta que completa as sentenças, certo? Então, essa primeira leitura que vocês vão fazer, que é o skimming, vocês irão responder a questão 1, que vai estar lá na página 52, certo? Marcando a alternativa correta. Na questão 2, vocês irão marcar os tópicos nos parágrafos que estão no texto, certo? Mostrei para vocês que o texto possui 4 parágrafos, certo? E esses parágrafos vocês precisam marcar onde está cada parte dessa na segunda questão. Como, por exemplo, para iniciarmos um texto, nós precisamos introduzir, certo? Então, na letra C diz assim: Introducing Andrew Brent, certo? Então, aqui, o primeiro parágrafo será introduzir, que é, no caso, Andrew Brent. Então, qual desses parágrafos aqui que vai introduzir? Vocês já sabem que o primeiro parágrafo ele está para introduzir o texto. Então, vocês vão lá e marcam a letra C, porque seria a introdução do texto. E aí, eu vou ler esse primeiro parágrafo para vocês, que seria a introdução, que diz assim: My name is Andrew Brent, and I'm a storm chaser. When most people hear
A tornado is on the way. They get in the cars and they drive away from the storm. I'm different. When I hear about a tornado or a hurricane, I try to be there to observe it. Então, aqui nesse parágrafo, vocês já observaram que ele falou um pouco sobre ele e também falou um pouco sobre o que ele tinha afinidade, ou seja, sobre alguns eventos climáticos que ocorrem no meio ambiente, como o tornado, como o vulcão, certo? Então, vocês vão observar na questão 2 as alternativas e marcar de acordo com a estrutura do texto. E na questão 3, na página 53, vocês irão responder essas perguntas de acordo com o texto. Então, essas respostas vão estar no texto, vocês irão retirá-las do texto e respondê-las em inglês, certo? Tá lá a pergunta, você procura essa pergunta que está no texto e responde em inglês. E na quarta questão, vocês irão dar a opinião de vocês, certo? Essas perguntas da questão 4, letra A e B, são de opiniões pessoais, certo? Cada um vai ter uma opinião a se falar. Então, essas questões, como a 3 e a 4, vocês respondam no caderno, porque aqui nesse espaço não dá para responder, certo? E aí, pessoal, antes de falar um pouco sobre o vocabulário, que vai estar na página 53 também, eu acho interessante trazer para vocês essa diferença, certo? Entre clima e tempo, certo? Muitos de vocês não sabem essa diferença e não sabem utilizar o termo correto na frase correta, certo? Então, vamos lá para ver essa diferença. O clima, pessoal, é um estudo feito cerca de 30 anos ou mais em uma determinada região, observando as condições de tempo para se chegar à conclusão de como será o clima daquela região, certo? Então, o nosso clima da nossa região, ele é quente e seco, certo? Então, para se chegar a essa conclusão de que esse clima é dessa forma, foi necessário um estudo, ou seja, observando a cada ano as reações meteorológicas que acontecem na região e após 30 anos ou mais, eles perceberam que o clima dessa região é dessa forma. Já o tempo, ele é algo momentâneo, é algo que está acontecendo naquele momento. Por exemplo, digamos que hoje o dia está com muita chuva, certo? Então, o tempo está chuvoso, certo? Então, é aquele momento que está acontecendo. Já o clima seria um estudo relativo, cerca de mais de 30 anos, para se chegar a uma conclusão de que o clima daquela região é aquele que foi estudado de acordo com o tempo. Então, vocês podem observar que tem sim relação. Porém, nós não podemos dizer que o clima hoje está ensolarado. Não, essa frase está errada. Nós temos que dizer que o tempo hoje está ensolarado, certo? E aí, no vocabulário, no livro de vocês, na página 53, ele vai falar um pouco sobre o weather. Nesse caso, ele vai falar um pouco sobre o tempo, certo? E aí, vocês irão observar que nessas imagens vocês vão ver algumas classificações de tempo, como ensolarado, chuvoso, ventania, parcialmente com nuvens, neve, certo? Então, de acordo com essas imagens e com as características do tempo que estão escritas, vocês irão escrever essas palavras do tempo no quadro abaixo de acordo com o local que você mora, certo? Aqui nós temos nesse quadro, nós temos as 4 estações do ano, ou seja, Spring, Summer, Fall e Winter, certo? Então, essas 4 estações do ano, assim como vocês já sabem, elas duram cerca de 365 dias para acontecer essas 4 estações do ano. Tem regiões que elas são bem presentes, com características bem peculiares. Já em outras regiões,
não apresenta essas características que devem ser mostradas de acordo com a estação do ano. Porém, essas estações do ano acontecem a cada 365 dias, gerando um ciclo para acontecer cada uma delas a cada 3 meses, certo? Então, vocês irão colocar essas características aqui do tempo em cada estação do ano, de acordo com a região que nós moramos, certo? Por exemplo, na estação do ano Summer, certo? Sabemos que Summer é o verão. E o verão, qual dessas características de tempo é predominante no verão? Podemos observar que é o sun ou sunny, certo? Então, pode haver mais de uma característica em cada estação? Sim, pode sim. Então, vocês irão fazer dessa forma, ok? Então, pessoal, iniciando essa unidade, vocês façam as atividades e mandem foto para mim, certo? E qualquer dúvida, manda mensagem. Um beijo e até a próxima aula.